Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal do Titi Rômulo. E meus queridos, você já enfrentou uma batalha de personagens aí mais fracos do que os personagens e foi derrota? E você ficou assim, cara, o que aconteceu? Então, bicho, equipamento e estrela e nível não é só o que vai definir aí os caras que ganham dos caras que não ganham. O interessante, cara, é você prestar atenção no que eu chamo de triângulo do poder. É onde que você vai conseguir casar suas runas, relíquias e artefatos divinos. Óbvio que no início do jogo nem todo mundo tem isso daí, mas do meio pra frente, todo mundo vai ter condições de colocar isso nos seus personagens. Aqui no canal, cara, eu vou te mostrar como que eu tô montando isso nos meus personagens, como que eu quero que isso fique nos meus personagens e qual o raciocínio que eu usei pra chegar nesta triângulo do poder. Tá interessado? Bora pro vídeo. Salve, galera. Então, vamos lá, cara. Eu não quero esticar muito esse vídeo para não ficar um vídeo chato. Eu quero deixar o vídeo mais objetivo, porque aí vocês vão conseguir visualizar direitinho o que vocês pretendem colocar nos seus personagens. Não vou colocar todo mundo aqui. Eu vou ficar entre dois personagens, beleza? Eu vou me deter aqui entre a Ícaro, porque todo mundo tem a Ícaro. É fácil de subir a Ícaro. E vou também colocar aqui a Hélio. Então, vou pegar um personagem aqui mais de ataque e vou pegar um personagem de cura, que é suporte. Se vocês quiserem que a gente faça de outros personagens, ou faz um vídeo específico do personagem A, B ou C, cara, vem no comentário e coloca ali. Rômulo, faz um vídeo sobre a Irene, faz um vídeo sobre o Harry, faz um vídeo sobre o Faller, faz um vídeo sobre a Livra. Cara, coloca no comentário, pede, porque aí a gente estuda e faz pra vocês. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar aqui da Ícaro. O que eu falo pra vocês que é o meu triângulo do poder, o artefato divino, beleza? As runas e as relíquias. Esse trio, cara, é um trio fenomenal. E sim, se você souber colocar de forma, eu não vou dizer correta, porque nem todo mundo detém todas as informações corretas de tudo na vida. Mas se você prestar atenção em alguns atributos e colocar esse trio para funcionar, esse triângulo correto, nossa, você vai fazer uma grande diferença. E hoje aqui agora a gente vai começar com o primeiro item do nosso triângulo do poder, que são, né, os artefatos aqui divino. Para Ícaro, cara, o artefato recomendado para ela eu não tenho. Outra coisa que é interessante a gente falar aqui e relembrar, que eu já falei isso várias vezes, nós, quando jogamos um jogo que a gente chama de Hero Collector, ou quando a gente tem uma meta num jogo gacha, a gente tem que colocar na cabeça que nós usamos o que temos, não o que queremos. Entendeu? Isso é a base para que você não afunde o seu jogo e não desanime ou simplesmente pare de jogar. Tenha a sua meta e foque nela. Minha meta é colocar o artefato divino Y na Ícaro. Eu não tenho meta. Foco. Vou fazer de tudo para pegar. Isso, cara, muda a visão do jogo. Você joga diferente. Você não joga por jogar, você não joga somente para competir. Se você quer competir, ótimo. Sem esses artefatos, vai ficar difícil de você competir. Muito difícil. E aí, o que acontece? Quando você muda esse foco de competição para um foco de otimização do seu personagem, cara, eu vou pra te dizer com todo o coração que a sua meta lá de competição vai chegar gradativamente, cara. Vai chegar por osmose. Mude. Mude a forma como você joga. Traça uma meta e foque em conseguir essa meta. Então, como eu falei, eu não tenho aqui acho que é abóbada estelar. A abóbada estelar é essa daqui, ó. Por enquanto, gente, eu tô muito novo no jogo, né? Tô começando o jogo, eu não tenho todos os artefatos. E eu preciso de avançar mais no poder para poder pegar mais artefatos. Então eu tenho aqui a parte dos artefatos, que é onde que a gente consegue aí todos os artefatos. No primeiro desafio aqui, o que acontece? Você vai conseguir pegar o seu primeiro artefato, que é o arco do rugido do trovão, beleza? Depois você vai pegar a harpa. Você vai pegar aqui a harpa da abundância eterna. E por último é o que eu falei para vocês, a abóbada, né? Abóbada estelar. Essa abóbada aqui, ela é específica para Ícaro, ela é perfeita para Ícaro. Porém, contudo, todavia, se você ainda não conseguiu chegar aqui para poder pegar esse itemzinho, para poder disputar esse itemzinho, você tem outros locais que você pode tentar pegar essa abóbada, que é onde? É na sua guilda. Você vai vir aqui na sua guilda, você vai vir lá nos naviozinhos bonitinhos, nos transportes de suprimentos, e aqui, cara, você vai ter a oportunidade, tá vendo, ó, de pegar fragmentos desta abóbada
E com foco, você vai atingir a sua meta de conseguir a sua relíquia. Pra mim, falta bastante, tá, galera? Falta bastante aqui, ó. Tô com 18 de 100. Nossa, cara, falta muita, mas falta muita coisa ali pra eu conseguir pegar. Mas é só manter o foco. Voltando pro nosso vídeo, o artefato padrão para Ícaro é essa abóboda. Mas se você não tem, fique tranquilo, cara. Fique tranquilo que você pode usar um artefato secundário. Mas antes de eu falar do artefato secundário, vamos entender ali por que a abóboda é interessante para Ícaro. Esse artefato é considerado... Isso aqui, cara, são algumas anotações que eu fiz para eu não esquecer de falar no vídeo. Então eu vou ler aqui para ficar mais legal para vocês, tá bom? Esse artefato é considerado ideal para Ícaro pelos seguintes motivos. Buff de ataque. Então, ao utilizar uma habilidade especial, o poder de ataque do portador aumenta em 10%. Como a Ícaro é uma maga que depende das suas habilidades especiais e supremas para causar um dano em área, esse bônus ele é constantemente e decisivo ali. Esse bônus de aumentar ali o seu poder de ataque em 10%, ele fica por 5 segundos. Mas ele não é ativado uma vez só, né? Então ele ativa ali, passa 5 segundos fazendo isso. Depois ele ativa de novo, mais 5 segundos. Então ele é essencial para vocês. Sobrevivência. Além do bônus ofensivo, o artefato ele fornece um status robusto de vida. Ele dá mais 23.820 de vida, ajudando a mitigar a fragilidade natural dos magos. A gente sabe que mago, dependendo do mago, ele dá muito dano, ele tem pouca vida. Então se você coloca algo que sustém, que dá mais vida para ele, ó. Se você não tem a abóboda como eu não tenho, a gente tem a segunda opção, que é o quê? É o trovãozinho lá, que é o arco do trovão, arco do rugido do trovão, que é o que eu tô usando. O que isso vai entregar para mim? Esse item, ele foca em ataque básico, causando um dano adicional de 65% do poder de ataque a cada 4 golpes, sendo uma alternativa caso o objetivo seja maximizar o dano contínuo em vez de explosão de habilidade. A harpa, cara, eu nem coloco aqui, nem aconselho que você use, mas se você tem ela, lembra da dica que eu dei? Não use o que você quer. Use o que você tem. Bom, meus queridos, vamos agora falar das runas. Cara, e pra ser sincero, foi a parte mais fácil do jogo pra mim. Porque ali os artefatos divinos, a gente tem que dar uma estudada, a gente tem que ver onde consegue, tem que correr atrás, né? Tem que ver as habilidades do seu personagem, mais as habilidades. Ou seja, tem que ter estudo. Tem que fazer um estudinho aí pra entender qual é melhor pra colocar no seu personagem. As runas, eu fiquei assim... Eu não vou dizer, cara, tá... Eu fiquei meio que espantado porque o próprio jogo te entrega de mão beijada o que você tem que colocar aqui. Olha, bicho, eu não questionei pelo seguinte motivo. Se está ali, significa que o cara que construiu a personagem, né? A pessoa que moldou, a pessoa que criou, teve a ideia da personagem, sabe muito bem o que você tem que colocar nela. Então eu pensei, pô, se o pai da criança já tá me dizendo o que eu tenho que colocar nela para ela ficar forte, para que eu vou questionar? Bom, esse é meu ponto de vista. Não significa que você possa colocar coisas diferentes, tá? As runas, se eu não me engano, essas duas primeiras runas, elas são liberadas no nível 100. Essa daqui libera quando você tá no nível 160, tá? E esse aqui no 260. Na verdade, 261, né? 261 e 161, se eu não me engano, tá bom? E aí, meus queridos, como que eu sei que runa eu coloco no meu personagem? O jogo te fala. Como? Vai aqui na runa. Se você não tiver nada, ele já vai te mostrar. Se você colocou qualquer runa, não interessa. Aquele negócio, gente, de novo. Use o que você tem e não o que você quer. Vamos lá, vamos clicar aqui bonitão. Vamos clicar em substituir. E olha que maravilha. Runas recomendadas para Ícaro. Cara, faz o feijão com arroz que dá certo, meu querido. E aí, o que ele está recomendando para Ícaro? Investida, harmonização, penetração e devorar. Eu tenho aqui com a Ícaro, você pode ver que essa estrelinha aqui, ó, essa contém estrelinha, cara, é a principal, é a que tem que ter nela mesmo. Eu não tenho ela. Eu não consegui essa runa aqui. Mas você pode ver que, olha aqui, ó, a harmonização, ela tá aqui. E também já coloquei a penetração. O devorar, eu acho que eu tenho, tá? Deixa eu até ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho o devorar. Aqui, ó. Eu tenho o devorar, tá até no outro personagem, tá vendo? Porém, contudo, todavia, eu não cheguei no nível 261. Da Ícaro, e eu não posso colocar essa runa ali, mas eu já tenho e tá guardadinha ali, eu posso trocar para ficar melhor utilizada na Ícaro. E depois eu vou correr atrás da que eu não consegui pegar aqui, que é investida, deixa eu só ver aqui, que é investida, né? Então as runas, cara, elas são entregues de mão beijada para você. Use o que o jogo te dá, que eu falo de feijão com arroz,
para você avançar muito mais rápido no seu jogo. Show? Runa foi fácil, não foi? Fala. A runa foi muito fácil. E agora vamos falar das relíquias. Cara, não tá do jeito que eu quero. Novamente, use o que você tem, não o que você quer. Pra Ícaro aqui, cara, eu acredito que a posição da... Eu não tenho a relíquia sagrada ainda, tá? Mas duas coisas importantes que você tem que se atentar aqui. Eu não falei isso na runa, eu vou deixar um vídeo pra falar disso depois, tá? Mas, tanto as runas quanto as relíquias, nas relíquias eu vou falar porque as relíquias são diferentes, elas têm níveis, mas a runa tem um negócio diferente. Eu vou fazer um vídeo específico de runa pra ajudar vocês nisso daí, tá? Mas nas relíquias, elas existem níveis, né? Elas têm as comuns, que são essas laranjadas, você tem as míticas, que são as vermelhas, e você tem as origens, que são as cor diamante, podemos dizer assim, roxa, sei lá que cor é essa merda aqui, tá? E você tem as ressonâncias. Então é importante que você case essas ressonâncias. Por exemplo, 2 míticas, 4 míticas, 6 míticas. Quando você faz esse casamento, você tem bônus. No caso aqui, eu tinha colocado duas aqui, e essa aqui, cara, eu coloquei porque tava ali, eu deixei que ficaria legal e coloquei. Mas não é o indicado. E eu vou explicar pra vocês por que não é o indicado. Então, cara, da mesma maneira que eu fiz das runas, eu fiz anotações e eu vou ler aqui as anotações que eu fiz pra vocês. Segura essa. Para maximizar o potencial da Ícaro como a sua principal maga de dano em área, no núcleo de Terras Selvagens, a build de relíquias deve ser focada quase inteiramente em escalar o poder de ataque. Como ela pretende, né? Se você pretende que ela seja o carro-chefe do seu time, e ela é muito fácil de upar, por isso que eu tô focando nela, o objetivo é garantir que cada ricochete da sua Suprema e cada aplicação de queimadura cause maior estrago possível. Então eu vou colocar para vocês aqui recomendações técnicas baseadas no dossiê estratégico da Ícaro. Configuração de slots periféricos. O que é configuração de slots periféricos? Você pode ver que é um círculo, mas são 5 slots que a gente tem nesse círculo e a gente tem o central ali, beleza? Então vamos focar nesses 5 periféricos, nesses 5 slots. Para equilibrar a explosão de dano com necessidade de permanecer viva para conjurar suas habilidades, o que a gente recomenda? 4 relíquias de ataque. Essencial para quê? Para a gente maximizar o dano limpo e o dano periódico da queimadura da Ícaro. A gente vai colocar uma relíquia de equilíbrio. Esse slot ele é crucial para conferir um mínimo de sobrevivência, vida extra, tá? Evitando que ela seja eliminada por um assassino, por exemplo, antes de usar a sua rajada flamejante. Tá. E aí a gente tem lá o slot no meio, que é o que a gente chama de artefato ancestral, né? Tem um artefato chamado Queima Celestial. Ele é muito bom, eu não tenho ele aqui. Eu peguei esse artefato lá na arena. Se você for na arena que tem vários... É aqui, ó. Não adianta só falar, deixa eu mostrar. Pra eu fazer esse estudo, cara, eu tive que rodar muito nesse jogo, tá, galera? Então deixa esse like maroto aí pra ajudar aqui e reconhecer o trabalho que o Titio faz pra vocês. Então eu tive que rodar, velho. Eu tive que rodar muito na arena pra entender um pouco dessas relíquias, ver o que o pessoal tá usando, né? Então, tá vendo, ó? Os caras fodões, às vezes eles nem têm relíquias, tá vendo? E aí, ó. Essa aqui é a Queima Celestial. É justamente a que eu estou ali falando pra vocês, não é? Não, é ela mesma, a Queima Celestial. Então por que a gente tem que usar esse artefato aí, ó? Esse artefato, cara, ele concede um bônus passivo de 10% de ataque, que é indispensável para qualquer herói de dano explosivo, como, por exemplo, a Ícaro, né? E o que eu falei para vocês ali, você tem que ficar muito esperto na ressonância dos seus materiais. Vamos sair daqui. Na ressonância dos seus materiais, isso é primordial, cara. Por exemplo, eu tô com ressonância muito baixa aqui, né? Eu tô com simplesmente 2 míticos, né? Não tá fazendo ressonância nenhuma. O legal aqui é colocar 4 míticos ou 6 míticos, né? Que aí só faz beleza. A ideia é tentar colocar 4. Mas tá difícil, velho. É difícil conseguir isso aqui. É bem complicado. Você ganha esses aqui muito mais fácil, tá vendo? Muito mais fácil você consegue isso aqui. O problema da relíquia é que você não consegue promovê-las. Então você vai ter que ir jogando para poder pegá-las e der a sorte de cair as relíquias míticas de origem.
Diferente das runas, que sim, as runas você consegue promovê-las. Mas lembra que esse é um vídeo que eu vou falar mais pra frente pra vocês. Tá joia? Então aqui na Ícaro, cara, o foco da Ícaro aqui, ela é ataque. E vamos deixar uma que eu falei pra vocês ali de equilíbrio. Que equilíbrio, ela entrega não somente ataque, mas entrega vida. Você pode ver que eu coloquei uma de proteção aqui pra aumentar a vida. Mas, novamente, coloquei por quê? Porque tá ruim a minha estratégia? Não, é porque eu não tenho 4 de ataque. E eu queria colocar 4 de ataque pra deixar ela mais... Na verdade, 5. 5 de ataque pra deixar ela mais... Na verdade, 4 mesmo, idiota. 1, 2, 3, 4, isso. Queria colocar 4 de ataque, só que eu não consegui achar um ataque bom aqui, igual esse. E aí, tava com essa aqui sobrando, eu fui e catapimba, coloquei nela. Preferi colocar uma vermelhinha nela, eu tenho pouquíssimas vermelhas. Decidi colocar nela pra ter esse ganho de vantagem aqui na minha Ícaro. E galerinha, tá entendido? Expliquei pra vocês aqui sobre a Ícaro, no caso, sobre o artefato divino, sobre as runas e sobre as relíquias. Cara, se você ficar com dúvida, nos seus comentários, coloca ali ou entra no nosso Telegram. Na descrição do vídeo tem o Telegram nosso do jogo. Só tem gente que joga. Eu tenho 2 Telegrams na descrição do vídeo. Eu tenho o Telegram do canal, que a gente fala de um monte de coisa, e tem o Telegram do jogo, do próprio jogo, onde que só a galera que joga tá ali. Se você quiser entrar ali, eu te aprovo ali, a gente pode conversar e tirar as suas dúvidas. Como prometido, eu falei que ia falar de 2 heróis aqui, um de ataque e um de suporte. Como eu já expliquei com riquezas de detalhes a Ícaro, eu não vou perder muito tempo falando das riquezas de detalhes, como eu expliquei para Helion, beleza? Então vamos falar aqui da Helion agora? Bom, meus queridinhos, vamos falar da Helion aqui, tá? Começar pelo seu artefato divino. Esse vai ser o único que eu vou ler aqui, porque eu acho que vale a pena ler isso aqui para vocês, porque vai dar um tchananã melhor para vocês aí. Vamos lá, para Eluin, o melhor artefato divino, sem dúvida, é a Harpa da Abundância Eterna. Este artefato é considerado a escolha ideal por ser focado em suporte e cura, o que se alinha perfeitamente com a função principal da nossa guerreirinha. Prioridade, a Harpa Abundância Eterna. Motivo, é o artefato de suporte perfeito para os curadores. Efeito de sinergia, sempre que a Eluin usar uma habilidade de cura, o artefato recupera imediatamente 60% do seu poder de ataque como vida para o aliado com menor HP no intervalo de 10 segundos. Resultado, isso vai dar potência à função da Eluin como uma espinha dorsal da equipe, garantindo que ela salve aliados em momentos críticos. A segunda prioridade, opção secundária, é o mesmo artefato que a gente coloca na Ícaro, que é o olho da abóboda estelar. Por quê? Se você não possui a harpa, esse artefato híbrido é a alternativa, porque ela fornece um bônus robusto de vida, o que ajuda na sobrevivência dela no campo de batalha, e a sua aura passiva de redução crítica em 15% vai continuar ativa. Então, se você não tem a áurea, se você não tem a harpa, você tem que usar a abóboda, que é a mesma lá. Não coloca o trovão, não coloca o arco, não tem nada a ver, cara. O arco é pra guerreiro, então pra cura não tem nada a ver. Já pra runa, segue mesma pegada que eu falei pra vocês. Vocês podem ver aqui que ela recomenda cura, escudo, purificação e inspirar. Então eu tenho aqui, ó, a cura, eu tenho purificação e tenho o inspirar. O que eu não tenho aqui, foi qual que eu não tenho? Eu tenho a cura, eu tenho escudo, a purificação tenho também, tenho inspirar, o que eu não tenho é o escudo, né? Na verdade não é que eu não tenha, é porque eu não liberei, ter eu tenho, né? Então quando eu liberar, eu já passo pra vocês. E na relíquia sagrada, não tem muito segredo aqui, né, velho? É colocar equilíbrio, proteção e uma de ataque. Você pode usar 4 de proteção e uma de ataque. Ou você pode fazer híbrido do jeito que eu fiz. Coloquei aqui 2 de proteção, 2 de equilíbrio e uma de ataque. É excelente. Ou você pode colocar tudo de equilíbrio, você pode colocar tudo de proteção. Eu decidi colocar 2 de equilíbrio, 2 de proteção e uma de ataque. Por quê? Eu vou garantir a minha vida no campo de batalha, mas também não vou deixar um ataquezinho mais... entendeu? Porque se eu colocar tudo de proteção, o meu foco vai ser vida. Se eu colocar equilíbrio, eu vou ter vida e ataque. Então eu vou ter um pouquinho de ataque, entendeu? No caso, eu acabo colocando, se você parar para observar, 4 opções de vida e coloco 3 opções de ataque. No meu entender, ficou perfeito para a nossa querida Helion.
Gente, eu queria fazer um vídeo pequeno, mas não consegui, eu falo pra caramba. Gostaria de saber de vocês aí o que vocês acharam do vídeo. Coloca nesse comentário aqui, porque isso é importante. Também preciso que vocês coloquem no comentário o que mais vocês querem saber. Tem um vídeo que eu vou lançar no sábado que é muito massa. Eu vou mostrar pra vocês quem são os metas da Arena e por que eles são esses metas da Arena. Se você quer saber isso, cola no canal, porque até sábado esse vídeo vai estar online pra vocês. E se tem outro assunto que vocês querem saber, coloque aqui no comentário pro titio, no tempinho dele, fazer o vídeo pra ajudar vocês. E o like, já deixou? Deixou, né? Vocês são foda, cara. Eu gosto de vocês por causa disso. Até o próximo vídeo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.